Olá, levinhas e levinhos, tudo bem por aí? Espero que sim. Mas se não tiver, tenha calma, que tudo vai fluir. Deixe-me emanar boas energias para os seus dias, para a sua semana. Está começando agora mais um episódio do Vida Leve Podcast. Será que você tem aí um palpite sobre o que eu vou falar hoje? Será? Não tem não? Então vou dar aquele spoilerzinho com as nossas manchetes básicas. Vamos lá. Estima-se que até 2050, cerca de 50% da população mundial terá algum tipo de alergia. A humanidade está mais alérgica a alimentos. Cresce o número de crianças alérgicas no mundo. Alergias podem estar relacionadas com depressão e ansiedade. Agora ficou fácil, né, gente? Vamos falar sobre o universo das alergias neste episódio de hoje. Para isso, eu tenho aqui convidadas especiais, claro, para fortalecer o nosso bate-papo. Eu vou chamar aqui para vocês agora a Juliane Machado. Seja muito bem-vinda. Ela que é médica alergista e imunologista, doutora em ciências. Tô sabendo, viu, que eu já vasculhei seu Instagram todinho. Seja muito bem-vinda, Juliane. Muito obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Tô muito feliz pelo convite e vamos bater um papo sobre alergias, que é um tema que eu adoro. Já tô até me coçando, viu? Vai ser muito proveitoso, com certeza. E também aqui comigo, Ana Lúcia Andrade, mas não é minha parente. Antes que vocês falem aí que eu tô trazendo minha família toda pra cá. Ana Lúcia é uma colega lá do condomínio que tem alergia a medicamentos, né, Ana Lúcia? Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Leve Podcast. Obrigada, Karine, pela oportunidade. E um assunto muito importante, né? Que hoje o que está muito assim em alta é essa questão de alergia a coisas que a gente nem imaginava, né? É verdade. Praticamente daqui a pouco até o ar que a gente respira, isso não é mesmo, daqui a pouco a gente... Se brincar, tem gente que realmente tem, né? Mas vamos lá. É verdade. Pra gente começar do começo, Juliane, vamos conceituar aí o que são alergias. Quando a gente fala em alergia, a gente está falando principalmente relacionado ao nosso sistema imunológico. Então, é uma forma que o nosso sistema imunológico responde a algum alérgeno, que em geral é alguma proteína. Pode ser uma proteína alimentar, uma proteína de algum alérgeno respiratório, como os ácaros, a poeira, um medicamento. Então, é uma reação exagerada do nosso sistema imunológico a essas proteínas. Entendi. Então, é aquela história que a gente sempre ouve, assim, nas tirinhas, tipo, o seu sistema de defesa, né, do seu organismo, ele vai atacar aquilo que ele achou diferente, estranho. Exatamente. Só que esse ataque, ele é exagerado, mais ou menos por aí. E existe muito o fator genético envolvido, né? Então, a Sim. gente brinca muito que a alergia não é pra quem quer, é pra quem pode. Porque como muitas das alergias, como principalmente as relacionadas à pele, as relacionadas à parte respiratória, elas têm um componente genético importante, então a gente tem isso. Normalmente os pais tinham alguma coisa. Quando você vai investigar, né? Sim, muito comum. Muito aí comum. encontra lá, seu pai, sua mãe, seu avô tinha, Exatamente. Fulano tinha. As heranças. Olha, as heranças que ninguém quer. Eu não quero essas... Aí fala, eu queria tanto ter herdado a disposição do meu pai, mas eu herdei a rinite. Olha. Exatamente. Por que isso acontece? Que eu escuto constantemente. Você deve escutar muito, né? Isso no consultório. E aí, dentro desse universo, Juliane, quais são os tipos mais comuns de alergia? Porque é tão vasto hoje, né? A gente Sim. tem alergia alimentar, respiratória, o que é mais? Sim. E dentro das alergias, a gente ainda tem aquelas mais comuns. Então, por exemplo, a alergia alimentar, que é um dos temas mais falados tá hoje bombando em dia. Isso aí. Exatamente. E aí, mesmo dentro da alergia alimentar, a gente tem na infância, por exemplo, leite e ovo como alimentos Sim. predominantes. Já nos adultos, a gente tem mais crustáceos, amendoim, os nuts. A gente também tem as alergias respiratórias, aí a gente foca bastante em asma, em rinite. Sim. As alergias a medicamentos, e aí dentro dos grupos dos medicamentos que a gente separa, os principais responsáveis são anti-inflamatórios e antibióticos. Quando a gente pensa a maioria da população que é alérgica a medicamento tá dentro desses grupos. Tem as alergias a picadas de insetos, que inclusive podem causar reações muito graves. Então tem pacientes muito sensíveis à abelha e levam uma picada. Gente, quando você fala abelha, eu só lembro daquele filme Meu Primeiro Amor. Sim. Que o menino morreu, tadinho, porque foi picado pela abelha. Quem não lembra desse filme, né? Além da picada, doeu pra caramba.
Existem algumas pessoas com risco de reações graves, que são Tipo um as choque anafilaxias. anafilático, né? Que Exatamente. eu lembro do filme. Isso não mesmo. sai da minha mente. Porque eu chorei tanto quando assisti aquele filme. Ele mexe muito, ele é muito bonitinho. o Né? filme. E é uma história totalmente real Sim. e totalmente possível de acontecer com qualquer pessoa sensível. Não só a abelha, mas tem a formiga, vespa, marimbondo, são alguns bem comuns. Por isso que eu tenho inclusive. pavor, minha gente. Tenho medo mesmo, eu saio Marimbondo correndo. também, né? Marimbondo Ah, também, eu vespa. lembro, na infância já fui picada, a minha mão ficou É, desse já tamanho, foi. parecendo um bolo. É que normalmente a gente escuta muito abelha, né? É. Mas marimbondo, Marimbondo. vespa, formiga também Mas o pode marimbondo, causar. como a Karina falou, que fica inchado, já é uma alergia ou é Não, acho que normal? Não, por conta existem do... aquelas pessoas que são sensíveis e elas têm aqueles sintomas locais. Então, naquele lugar que eu levo uma picada, fica mais inchado, mais vermelho, dolorido. Normalmente, essas reações não são preocupantes. Não Mas considera tem aqueles- É o alergia. esperado. A gente considera que eles são sensíveis àquela picada. Mas os que têm realmente risco maior e risco de vida, eles têm falta de ar, desconforto para respirar, Aí já incham piora a o corpo situação. inteiro, edema de glote, né, que é um medo que os alérgicos têm e devem ter mesmo. Então, esses são os de risco. Gente, eu não sei se vocês estão lembradas desse termo. Você falando aí picada de marimbondo. Eu não lembro direito se era carnegão que falavam, que tinha que espremer. Tirar, pra tirar. tem Gente, eu uma não história lembro dessa aí que o o que é pessoal isso. fala desse nome. Lembra? Eu lembro que foi picado por eu já marimbondo, vi. tem que espremer pra Sai, sair o né? carnegão. Que negócio é esse? Mas não adianta, porque quando o paciente ele vai ter uma reação grave, normalmente é tão rápido que não dá Não tempo dá de nem espremer tempo de nada. você espremer nada, meu filho. Já foi. Não dá. Em poucos minutos eles Se evoluem. pra colocava falta de até ar. a casquinha do tomate. Eu lembro dessa história do esse eu tinha tomate. ouvido. Do Coloca- tomate eu era- tinha ouvido. Quentinho. Pra poder que era sair. Puxar, pra Ah, poder pra puxar. ajudar a sair. O A ferrão, A secreção. carnegão, Pronto, ferrão, carnegão. Menina, era Era. tanta armada. O problema dos graves, né, dos sensíveis graves é isso, não dá tempo. Não dá tempo. Em poucos minutos eles já evoluem pra falta de É. ar, desconforto respiratório. Porque aí realmente já é inchaço. uma alergia, não é porque você... Porque quando você toma uma picada, obviamente vai inchar, vai ter, Isso, né? isso. Mas quem é alérgico, aí a coisa já muda de figura. Exatamente. E além das picadas de insetos, tem também produtos químicos, né, Sim, Juliana? a gente tem muito, inclusive, as dermatites de contato, por Sim, exemplo. pronto, né, essa que são- zite toda, presta atenção, minha gente. Misericórdia. Todas as ites, né? A gente tem dermatite de contato, dermatite atópica, Sim, que é uma que é outra muito também falada. muito falada, principalmente na infância. Mas como vocês todos, produtos químicos, normalmente é mais por contato. Porque aí a gente tem Sim. as dermatites de contato irritativas, que são, como o nome diz mesmo, pelo próprio contato e irritação que aquele produto causa na pele, descama, coça, fica vermelho, irritado. E as alérgicas, que é com o tempo a gente se sensibiliza. Então a gente pode, com o tempo, Ficando sensibilizar. velha, é isso aí. Aí aparece tudo que não presta. Miséria. Os pacientes também falam muito isso, mas não, pode aparecer na infância Pode também, né? Não é pode. só por causa da veira, não, viu, minha gente? Essa é uma frase que eles Não é? falam muito. Ah, eu tô ficando Tô velho. ficando velha, aparece tudo que não presta, socorro. Eu não, Não tinha é. isso. Mas eu não tinha isso. Essa frase também é muito comum. Mas eu não tinha antes, só porque eu tô ficando velho que tá aparecendo. Mas com o tempo a gente pode se tornar sensível a um sabonete que a gente usa todo tão dia, bom ao perfume isso, que você ama. Eu não tinha isso e agora depois É de velho. agora, Isso. mas eu sempre usei. Isso. Eu tava comentando aqui, né? Pois é. Essa questão da gente sempre ter usado Então, e de repente a gente passa a ter uma alergia. É como se o nosso sistema imunológico, a partir daquele momento, ele identifica aquilo como algo estranho. Isso acontece também com os medicamentos. Então, por exemplo, alergia de pirona. Tem um monte... Essa frase eu escuto muito. Eu tomei de pirona a minha vida inteira e do nada eu fiquei alérgico. Como é que pode? É exatamente assim. À medida que você toma, que não tem regra, pode ser na primeira vez ou pode ser na quinta, 10ª, milésima Vai. vez, o seu sistema imunológico encara aquilo como algo estranho. Opa, não quero mais. Não quero mais. E o problema Olha, da danado. alergia a medicamento é que a gente não tem um tratamento. Então, Então, uma vez que a Juliana. pessoa se torna alérgica, a conduta é excluir. E aí é onde entra o alergista, saber o que vai excluir, Ora, né, e deixa tudo eu mais. fazer uma consulta pública aqui, porque aconteceu isso com o meu filho. Ele tem 10 anos. Sim. Quando ele raramente fica doente, mas assim, nas viroses da vida que aparecem, vez ou outra aparece uma febre. Eu sempre dava pra ele o alívio, que é o ibuprofeno, né? Isso. Nunca teve nada. E dava de pirona também. Uhum. Quando não tinha um, dava o outro. Nunca teve nada. Certa vez, ele apresentou uma febrezinha. Aí eu tinha dipirona em casa, dei a dipirona em gotas. Não sabemos se foi a dipirona ou se foi a vacina que ele tinha tomado na escola, daquelas vacinas de campanha de HPV, não sei o que ele tomou umas na escola. Não sabemos a quê. Comida a gente acha que não foi porque ele não tinha fugido nada do habitual. Uhum. O que fugiu da rotina foi realmente a vacina e a dipirona que eu dei por conta da febre que apareceu. Sim.
No dia seguinte, de madrugada, quando eu acendi a luz, os olhos todos inchados. Aí a gente já fica nervosa, né? O que é isso? Não sabe nem o que dá. A gente, nessa hora parece que bloqueia o cérebro. Eu não tinha nenhum antialérgico em casa. A única coisa que eu tinha era um Celestamil, que eu acho que não deve servir muito pra esse tipo de coisa, não sei. Corri pra urgência, porque a primeira coisa que vem à mente é o seguinte: vai fechar a glote, socorro. Sim, esse é o medo que todos têm. Sim. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Fui direto pra urgência. Chegando lá, é o que você falou. Não tem como você saber o que causou. Pergunta tudo, a gente fala tudo, mas assim, foi o colírio que coçou o olho e botou o colírio. E aí a médica pergunta, né? Tipo, o que ele fez de diferente e tal? A gente vai contando tudo, mas não se sabe. Aí deduz-se que pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. E aí o meu medo é o seguinte, Juliane: o que eu dou a esse menino quando ele tiver com febre? Porque fiquei com medo de dar a dipirona, fiquei com medo de dar o ibuprofeno, porque já aconteceu de eu dar o ibuprofeno e os olhos incharem também. Sim. E aí só me restou paracetamol, só que tem o seguinte: o paracetamol demora demais a febre ir embora. Novalgina é a mesma coisa? Novalgina é de pirona. É de pirona, né? Então, Novalgina. na verdade, é assim, quando o paciente ele tem alergia ao medicamento, ou a vários, como aconteceu com o seu, né? Já começou com a dipirona, depois com o ibuprofeno. O que tá acontecendo? É aí onde entra o alergista. Porque nesses casos de alergia a medicamento, não é que ele vai procurar o alergista e a gente vai curar essa alergia. Não é isso. Mas é justamente a questão da orientação. Porque, primeiro, é importante a gente lembrar que todo medicamento ele faz parte de um grupo. Então, no caso do seu filho, foi o grupo dos anti-inflamatórios, analgésicos, que são os remédios para dor, para febre. Quando a gente se torna sensível a esse grupo de medicamento, não significa que eu vou ser alérgica a todos os grupos. Então, esse é um outro medo que os pacientes têm. Eu sou alérgica de pirona, e aí eu tô com infecção na garganta, eu posso tomar uma amoxicilina? Pode. Entendi. A priori pode, se você nunca teve problema, porque a amoxicilina é do grupo dos antibióticos. Entendi. O seu problema é com essa família daqui. As outras famílias, então, eu vou fazer uma cirurgia, vou usar um anestésico, posso? Pode. A priori, você nunca teve problema. Vou usar um antibiótico, posso? Pode. Até que se tenha um problema, é tudo liberado, porque também é um tipo de alergia que a gente não prevê. Exatamente. Como a gente não tem nenhum teste preditivo pra saber, eu vou fazer esse exame aqui, eu recebo muito paciente assim, com essa dúvida. Eu queria fazer um exame pra descobrir se eu posso fazer uma cirurgia e usar esse anestésico, esse antibiótico. Mas você já teve problema? Nunca. Não tem como prever. Infelizmente não tem. Na paranoia. É um tipo de alergia que a gente só sabe quando tem a primeira vez. Isso mesmo. Não tem um teste preditivo. Aí vamos lá. Tá dentro do grupo dos anti-inflamatórios. Isso. Aí eu mesma, depois desses 2 episódios, de os olhos dele incharem, eu não usei mais nem dipirona e nem ibuprofeno. Certíssima. E vou buscar um alergista, porque pra fazer algum tipo de teste, alguma coisa. O paracetamol, ele já faz uso. Então esse, por exemplo, a gente demais. As mães queixam muito disso mesmo. Em geral, esse a gente já não precisa testar, porque a gente já sabe que o paracetamol ele tolera. Tá. Mas aí é onde entra a anamnese, né? A história nos ajuda muito, e por isso que são perguntados todos os detalhes, o que tomou, quantas vezes tomou, se já tomou depois desse episódio ou não, pra poder guiar. E aí, dentro dessa família, a gente consegue escolher algum anti-inflamatório que a gente consiga testar. Que os testes com medicamento, eles já são... vai delimitando, né? Total, vai já afunilando mesmo. Sim. E aí, a gente consegue escolher uma opção pra testar, porque o meu objetivo, quando eu faço um teste de provocação com medicamento, é liberar. Sim. Eu sei que existe o risco do paciente ter reação durante o teste, isso é sempre explicado, e por isso que é sempre feito em um ambiente seguro, né? Que a gente possa lidar com qualquer reação. Com medo. Vai fazer com teste, certeza. Com certeza. Né? E tem que ter medo mesmo, por isso que tem que ser feito com um acompanhamento. Sim. E a partir do teste, não tendo reação, não tendo sintoma, liberado pra usar em casa. Usar. Com segurança. Realmente, a gente dá com medo. Com medo. Dando com um predicin do lado, alguma coisa assim já. Então, que é um mito. Eu quero saber, porque a gente ouve muito, né? Por exemplo, quando eu levei pro hospital, deram pra ele Predicin. Sim. Aí, minha filha, eu não fico sem o Predicin em casa. Sim. Mas vamos explicar essa história direito. Pra combater, digamos assim, essa reação de fato, as linhas de frente são antialérgico e corticoide. Então, o Predicin faz parte desse grupo dos corticoides. Pra desinchar o que tá inchando ali, isso, né? Ajuda. É lento, né? Não é... em poucos minutos já some. Não é, você deve lembrar. Mas é o que ajuda. Porém...
tomar previamente o corticoide ou o antialérgico não garante segurança. Não, então nunca fiz isso não, de tomar previamente. Eu digo assim que eu tenho, porque se inchar alguma coisa, eu dou. Excelente, porque acontece muito com medicamento e alimento. Por exemplo, alérgicos a camarão tem muito hábito de, eu sou alérgico, mas eu vou tomar um antialérgico e vou comer. Grande erro, porque tomar esse antialérgico... vontade de comer camarão, aí toma Peraí, viu? Isso. Tá parecendo até a lactase que você toma antes de... Isso, né, não funciona desse jeito. Coisa, não funciona. Então, o antialérgico que você toma antes de comer o camarão quando você é alérgico, ele não te protege de reação grave. Então, se você tiver que evoluir para uma anafilaxia, na reação grave... Não, o que é que acontece com esse medicamento que a pessoa toma e que a pessoa não tem reação? Porque ela tomou pensando que vai prevenir alguma coisa, não vai prevenir nada. Não vai causar nenhum malefício, mas também não vai prevenir nada. Sim, mas se ela tem alergia e não teve problema, foi o remédio que ela tomou ou o que foi? Não, se ela não teve problema com o alimento, né? Então, se ele toma um antialérgico e não tem problema, na verdade a gente tem que provocar. Talvez ele nem seja alérgico e não precise desse antialérgico. Se ele é alérgico e toma o medicamento antes, pode ser que em algumas vezes ele não tenha problema, mas se for pra ter, vai ter grave e não vai segurar. O antialérgico ele não previne. Não vale de nada. Não vale. Eles porque, valem assim, quando a reação já está instalada. Pra que não feche uma glote, pra que não... Isso. E que também não é uma garantia. Porque a pessoa o quê? Não feche glote, não tenha reações mais graves. Isso. Não vai deixar evoluir, mas a pessoa pode ter. Tanto que mesmo quando o paciente tem um plano de ação, que assim, já tem lá, né, o seu antialérgico, o seu corticoide, pra às vezes comeu acidentalmente e não sabia. Tipo, comeu um pastel e não sabia que era de camarão e ingeriu. Toma o medicamento. Mas a orientação é sempre tome e vá ao pronto atendimento. Porque mesmo tomando, não é garantia. Não é frescura. Porque, olha, não sei se você já ouviu, Ana Lúcia. Não é frescura. Porque, Ana Lúcia, como foi assim que você descobriu que tinha alergia a medicamento? E a que medicamento foi que você teve alergia? Quando eu era pequena, eu tinha uns 9 anos, uma bicicleta me atropelou e eu tava... eu tava com uma amiga que morava lá em casa, que ela fazia medicina junto com minha irmã, e a gente ia pra igreja. E aí eu fui atravessar a rua, a bicicleta me atropelou. E a gente tava próximo do hospital de cirurgia. Ela chegou e disse: Ana, vamos no hospital, porque a bicicleta atropelou. Não sei se tá enferrujada ou não. Você não deve ter tomado vacina do tétano, que acho que naquela época não tinha esse controle. Sim. Então vamos lá. E também ela estudando medicina, né? Queria também, assim, já empolgada, né? Sim. Normal, né? Normal, né? Então, vamos. Tava perto, eu tinha 9 anos. Aí fui. Aí fiz o teste da alergia esqueci agora, olha. Penicilina. Esqueceu o nome? Não, de alguma substância de medicamento? Do que eu tenho alergia. Daqui a pouco eu me Daqui a pouco ela lembra, gente. E aí tá, tomei. Fiz o teste pra ver se podia tomar. Aí deu reação. Entrei em coma. Ai, que medo. Nossa. Eu tenho Depois medo que ingeriu o medicamento. Sim, o teste deu que eu podia tomar. Ai, meu pai amado. Socorro. A gente não sabe. Eu não lembro. Eu era criança. A médica que estava comigo, que estava estudando medicina, né? Era estudante de medicina, assim. Eu tenho 60 anos, eu não lembro, assim, da época. Sim. Se o medicamento estava fora de validade, que do teste, ou se o medicamento realmente não deu o resultado real. Sim. Eu não sei. Alguma coisa. Sei que você entrou em contato com a substância e entrou em coma. Entrei em coma. E aí, minha filha? Quase que eu tô do seu lado, vocês não me conheciam hoje. Sim. Aí foi que na época tinha um médico, o doutor Diginal Queiroz, na época. Ele tava lá do plantão. Aí lá para 1h da manhã, 2h da manhã, ele fez um coquetel de medicamentos. Sim. E lá para as 2h da manhã, ele aplicou esse medicamento e aí eu voltei. Graças a Deus. Está aqui para contar a história. Ainda bem. Entendeu? Por que é importante, eu me lembro, né? Daqui a pouco eu me lembro. Você lembra? E por eu sei que é eu tenho a importante? penicilina, eu tenho alergia à penicilina, a sulfa, o soro antitetânico. Agora que eu lembrei. Também tem. Na sequência, quando eu tô falando, é que eu me lembro. Aí você lembrou. Entendi. Penicilina, soro antitetânico, sulfa. O que é sulfa, gente? Vocês usam. É um tipo de antibiótico. Ah, tá. É um tipo da família Que é dos muito, antibióticos. muito famoso naquele Bactrim, que o pessoal Sim, conhece Bactrim, para infecção sim. intestinal. Ele é da família da sulfa, por exemplo. Sulfa, penicilina, soro antitetânico e tem outra coisa, são 4 coisas. Isso tudo você recebeu nesse episódio.
Foram medicações que você recebeu nesse sim, dia, né? Sim. Eita, O que eu perguntei logo no início, penicilina, né? Quando você tava tentando lembrar o nome, era por isso. Porque, assim, esse é o grande problema também. Não é todo teste que é igual para todo medicamento. Então, existem os protocolos de cada medicamento. Então, por exemplo, existe um erro muito grande com a penicilina. Por isso que eu perguntei se era penicilina. Porque a penicilina, que é o famoso bezetacil, que dói bastante, né? Bem famoso. Criancinhas se desesperam, né? Falou bezetacil. Ainda existe. Ainda existe. E muito bem usado, inclusive. Mas ele foi feito para ser aplicado intramuscular. E muitas vezes a gente recebe paciente com história de ser alérgico à penicilina porque fez um teste que deu positivo e é alérgico. Quando a gente vai ver esse teste, foi feito no braço de forma subcutânea. Se você coloca qualquer tipo de medicamento que foi feito para ser realizado intramuscular, subcutâneo, vai irritar a pele de qualquer pessoa. Não tem como. Então, assim, a pessoa ficou taxada como alérgica erradamente. A gente vê muito isso, é muito comum. Então, por isso que, assim, claro, né, você não vai lembrar dos medicamentos, mas, assim, é importante ver a questão do protocolo de cada medicamento. Não é todo medicamento que passa pela parte cutânea, alguns passam, outros não. Alguns são direto na fase oral, alguns são direto na veia, né, quando é um medicamento endovenoso. Então, cada medicamento tem o seu protocolo, suas diluições. Não é uma diluição só, são vários passos que a gente faz. Então, tudo hoje isso. Tá mais complexo, né? Você tava falando muito mais do Predsim. Então, assim, por eu ter essas alergias, então toda vez que eu vou fazer exame que tem contraste, aí eu faço todo aquele preparo um dia antes. Certo. E tem o Predsim do medicamento. Sim. Preparo. Sim. E se eu tiver alergia àquele Esse preparo. Já vou começar logo também desmistificando uma coisa que as pessoas acham. Que quem tem alergia a camarão também não pode receber contraste. Sim, esse é um mito muito bem estabelecido e é um total mito. Então a gente recebe muito paciente, inclusive, que é alérgico a camarão e foi fazer um exame e não quiseram fazer porque ele é alérgico a camarão. E não tem nada a ver. Eu adiantei 3 vezes uma angioplastia, angiotomografia por conta disso. Porque, na verdade, assim, se eu já tive reação uma vez e eu me expuser de novo àquele medicamento, eu tenho uma alta chance de ter novamente. Se eu sou alérgica, eu vou ter de novo. Fazer o preparo, ele não é uma garantia de que porque eu fiz o preparo com o corticoide, com o antialérgico, eu não vou ter. Você não pode ter algum episódio. Agora, a gente vai ter que pesar risco-benefício. Se é muito importante para um diagnóstico, tem que ser feito. A gente faz o preparo alguns dias antes, no dia do exame, e às vezes alguns dias depois, pra tentar minimizar. Mas não é uma garantia. Pode ser que ainda tenha mancha, pode ser que tenha uma coceira, que Nunca é o prurido que a gente chama. Agora, quando o paciente não teve história, é o risco da população geral. Qualquer pessoa pode ter. É um assunto assim muito, né? Eu falei assim que não é mimimi, porque a gente ouve muito isso, né? certeza. Que frescura. Muito. Não vai ter nada não. Só porque você topou? Só por isso? Gente, a alergia é sério. E eu já ouvi muito isso também, tipo assim, quando eu fiquei nervosa, que eu vi os olhos do meu filho inchado e corri pra urgência. Pra quê? Pra urgência. Mas menina, chega lá, tem um monte de coisa. Gente, você não sabe o que é. O menino inchou o olho. Aí, veja como o ser humano é complexo, né? Vamos aqui falar. Veja, porque se eu não levo e acontece algo pior, aí a gente leva a culpa de todo jeito. Você leva a culpa porque você levou, você leva a culpa porque você não levou. É verdade. Né? Porque se fecha uma glote, Deus é mais, você devia ter ido pra urgência. Se tivesse ido, isso não tinha acontecido, não tinha né? acontecido. Então, olha, bulhufas pra opinião alheia. Você que é mãe, você que é pai, sabe? A gente que sabe, Com certeza. Tá com dúvida, corra mesmo pra urgência. Pecar por excesso do que por falta. É melhor pecar por excesso mesmo do que por falta. Eu não tô dizendo aqui que qualquer coisinha você vai pra urgência. Mas a alergia não é qualquer coisinha. Exatamente. É isso que eu quero que... E você não tem como prever a evolução. Você não tem como prever. Exatamente. Então assim, leve mesmo. Inchou o olho, inchou qualquer coisa, leve. Né? Chega lá e procure um especialista depois, no caso um alergista, porque veja a diferença de um diagnóstico preciso, né? Porque através de um diagnóstico preciso você vai ter o tratamento adequado. Então não adianta fulano disse, né? Vizinho falou, tomou não sei o que, bababá e resolveu. Não, procure o especialista.
Porque ele vai fazer os testes adequados, ele vai te explicar tudo isso que você está ouvindo aqui, ele vai detalhar numa consulta. E você vai sair com mais segurança, vai sair com o coração quentinho. Com certeza. E Né, com mais Juliana? qualidade de vida, né? Porque Com mais qualidade uma de das vida. coisas Vida que a leve, gente... né, Juliana? Exatamente, muito mais leve. É verdade. Porque uma das coisas que a gente preza muito é isso. Como a gente sabe que algumas alergias, né, como eu falei anteriormente, não tem cura, a gente não Sim. vai resolver, mas a gente vai dar uma qualidade de vida. Vai ser um paciente que vai saber o que toma, o que come, sem medo, com segurança, sabendo o que deve fazer, os sinais de alarme, ir para uma urgência, ter aquele plano de ação, que são os medicamentos que ele pode fazer para ajudar, para minimizar esse dano. Tudo isso o paciente tem que sair bem orientado. E sempre sem dúvidas. Eu sempre brinco com os pacientes, né? Tem alguma dúvida? Porque daqui não pode sair com dúvida. Tem que tirar todas as dúvidas. Se preparem, Pra viu? sair Porque eu inteiro. sempre disponibilizo o Instagram de todos os convidados que participam aqui do Vida Leve. Eu coloco lá na descrição do episódio, coloco uma tarjinha quando aparece seu nome, porque vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, Sim. né? Tirar dúvidas. Sempre eu coloco doutora Juliana, caixinha, pode esqueci, perguntar. será que isso aqui e tal? Aí manda pra você Sim, responde. eles mandam muito no direct Quer saber da também. história da Ana Lúcia? Pergunta na Lúcia. Com certeza. Me conte mais sobre essa história. Eu sou a rainha da alergia. Ah, quem quiser conversar sobre alergia com ela, tem muitas Pronto, coisas pra Tem muita contar, né? história pra contar, mas não se assuste. Não é, Ana Lúcia? E aí você descobriu através desse episódio que você tinha alergia e tal. Aí, pronto. Hoje em dia, por exemplo, você com toda a experiência, né, com toda essa trajetória, você já sabe o que fazer quando aparece algum sintoma, algum sinal, como é que é? Eu evito, né? Já sabe. É assim, eu fiquei até de fazer uma plaquinha, uma pulseirinha com esses nomes, Sim. porque é importante, né? Então eu digo, vou fazer uma pulseirinha com a plaquinha, porque vai que a gente tá sozinho na Sim, rua é e verdade. acontece Certíssima. alguma coisa. É verdade. Aí chama o SAMU, leva para o hospital. E hoje uma coisa que eu tenho percebido quase todas as vezes que eu precisei ir para o hospital por urgência, alguma coisa assim, tem alergia a alguma coisa? É uma coisa que nem se perguntava, né? Hoje uma Hoje das todo mundo coisas pergunta, se tem alergia? Ainda bem, Aí eu né? faço, até aqui não. Eu sempre respondo assim. Pois Bom, é. até hoje não, né? Mas... E essa é a resposta certa, né? Até agora eu não tive. Isso Então, mesmo. assim, é importante, porque se você tiver só e não tiver condição de falar, mas gostei dessa ideia, Né? De Sim. fazer Uma uma pulseira dizendo, plaquinha. sou alérgico a Sim. tal. Normalmente a gente entrega logo na consulta, né? Dependendo da alergia que o paciente tenha, uma listinha do que ele pode, do que ele não pode tomar. Então, essa listinha normalmente eles costumam colocar muito também próximo ao RG, na carteira. Sim, Justamente sim. por isso, né? Ai, passou mal na rua, desmaiou, tava sozinho. mas às vezes a gente tá até sem desacordado. bolsa voa, não sei o Isso. quê, uma pulseira Isso. não tem, né? Pulseira, Então, pigentinho pigentinho, escrito. uma coisa, Tem pacientes até que chegam a fazer tatuagem, né? Não sei se vocês já Olha, viram, tem as essa fotos. eu também. Colocam no braço, tatuam. Claro, quem não faz gostar. besteira, né? Aí, Quem não gostar de tatuagem tem essas opções. Pulseiras, Sim. plaquinhas. Com certeza, qualquer forma de avisar é é importante. muito importante. É que nem Sim. tudo, né? Você tem lá na... Qual é o seu tipo sanguíneo? Você é Exatamente. alérgico a quê? São informações Com certeza. imprescindíveis, porque a gente só valoriza quando acontece. É isso mesmo. Né? Porque muitas vezes, não vai acontecer isso não, Sim. tá maluca, né? Mas quando você passa pelo problema, aí você dá valor, Nunca esquece, você né? nunca esquece. Sempre assim, né? É sempre assim, a gente tem que passar, né, Ana? Como diz a história, né? Somos brasileiros, só fechamos a porta depois de ter roubado. E nesse caso aqui, depois da alergia, né? Depois que acontece, né, Pois Ana? é. É. Mas é isso aí. E eu acho interessante, assim, a gente falando aqui, né, desse universo todo que é tão vasto, dentro, por exemplo, das alergias alimentares, que tem essa coisa que as pessoas confundem muito. Por exemplo, eu sou alérgico ao leite. Eu sou intolerante. Então, é diferente, né, Juliana? Isso, A alergia é é diferente. diferente de intolerância. Como é que diferente. é isso? A alergia, como eu falei, é essa resposta exagerada que o nosso Sei. sistema imunológico vai ter com relação a um alérgeno que, em geral, é uma proteína. Sei. Então, o APLV, né, que é muito conhecido pelas mães, porque na infância é a alergia à proteína do leite de vaca. É a proteína do leite. Quando a gente pensa em intolerância, a gente tem uma dificuldade de digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Então, por uma deficiência na produção da lactase, que é a enzima que digere esse açúcar, os pacientes têm estufamento, fica com a barriga inchada, muitos gases, constipação, diarreias. Normalmente, esses quadros mais gastrointestinais, eles têm uma relação maior com as intolerâncias. Sim. Quando a gente pensa mais nas alergias, normalmente é um quadro mais florido. Pele, parte E respiratória. é imediato, assim, né? Meio que imediato. Isso, né? Ou não? Nem Me sempre, explica porque esse assim, negócio.
Quando a gente pensa nas imediatas, que são as mais comuns, né? Sim. Os APLVs, por exemplo, que são IgE mediados, como a gente fala, existe uma imunoglobulina envolvida nesse processo, que é a IgE. Nesses quadros, sim, os pacientes, eles em média têm os sintomas nos primeiros minutos após ingerirem um alimento. Aí já começa a Em aparecer. até 1 hora, às vezes 2, mas é muito rápido. Existem algumas reações não IgE mediadas que são alérgicas também, como por exemplo, existe uma que é chamada de FPAS, que é uma enterocolite De paz induzida. não tem nada, que eu não tô vendo nada de paz Não aqui. tem nada de paz. Que é uma enterocolite induzida por proteína alimentar. Então, por exemplo, é aquele paciente que ingeriu o alimento e, caracteristicamente, nessa condição, eles vomitam em excesso. Então, é aquela criancinha, Sim. que em geral é mais na infância. Por exemplo, uma banana. Ingeriu a banana, estava na introdução alimentar. Todos os alimentos são autorizados a partir do momento, Sim. né? Nunca teve nada, então vai introduzir tudo. Também, um outro mito que algumas mães fazem é retardar a introdução alimentar com medo. É verdade. Totalmente contraindicado. A introdução alimentar pode ser feita segundo a orientação do pediatra, sem nenhuma restrição, nutricionista, tudo ok. Mas ingeriu, vomitou. Normalmente são vômitos em tão grande quantidade que eles costumam até Assustam, desidratar. Ai, Desidratar. imagina o pânico. Então, são quadros graves. Esses quadros, apesar de terem muito esse componente gastrointestinal, são os não IgE-mediados. Entendi. E aí, eles podem ser mais tardios. Eles podem ser até 4, 6 horas após ingerir o alimento. Então, Então, não é tudo tão isso, imediato assim, na né? história, a gente vai ter que tentar já evidenciar. Tem mais característica de IgE mediada, de não IgE mediada, de intolerância. Às vezes, é uma intoxicação alimentar, comeu e passou mal, mas não é uma alergia, era só um alimento estragado. São Ou fora várias, é por isso que eu falo. vários diagnósticos A gente diferenciais. fica, é isso, é aquilo. Olha, foi... Não sabe. Procure Exatamente. quem sabe. Porque às vezes você não é alérgico, você não é intolerante, você Isso. teve uma intoxicação, como Acho ela que só colocou. complica. Né? Por exemplo, essa questão do camarão. Depende também, às vezes, do camarão, de como ele foi criado. Menina, É camarão todo é A um ração, mundo. É um camarão mundo, né? é muito complicado. Parece É de simples viver, alergia viver, a não sei o camarão, que. mas não é. Meu esposo, ele não tem Não alergia é. a camarão. Mas uma certa vez ele comeu um camarão no acarajé e passou mal, não sei quanto tempo. Aí, você tem alergia a camarão. Eu disse, não, você não tem alergia a camarão. Você comeu camarão a vida toda, como é que você não tem alergia a camarão? Passou mal naquele determinado Você momento. Sim. né? Aí eu disse assim, ó, eu acho que esse camarão vai depender da criação desse camarão. O pior que isso é verdade. Também, da ração. Mas é sério. Camarão é um mundo à parte, porque cada tipo, cada família, ele tem uma proteína diferente. Olha, tá vendo? Então vai ter os pacientes que toleram de viveiros, de água Isso, salgada, os viveiros grandões. diferentes. Claro, quando a gente confirma que existe aquela alergia, em geral a gente orienta a não comer nenhum, porque quando eles comem fora de Como é que você vai casa, saber? Como é que você não vai tem saber? controle. Foi criada aonde? Exatamente. Isso Mas mesmo. quando a gente faz o teste específico, né? Os Gente. priques, que são aqueles que dão as picadinhas no Sim. braço, com cada tipo a gente consegue evidenciar, às vezes, Consegue, que né? uns eles toleram e outros É não. porque assim, é uma situação, veja, você vai pra um restaurante, aí você vai Vai chegar... perguntar, Não tem "Moço, controle. foi de onde?" Não tem controle. É. Dá até pra passar bem, viu, Infelizmente. gente? É. Não é? É muito- Infelizmente. é melhor, tipo, não coma, né? Exatamente. Porque você não vai estar lá dizendo... Ele "Peraí, comeu depois, não teve É aquilo de pecar pelo excesso, deixa eu né? ver se- Não tem eu mais vou fazer uma cuidado. anamnese aqui com o garçom. Então, garçom, esse camarão... E se, às vezes eles também não muito- sabem. Então, assim. Não vão saber, Sim, obviamente. E dentro das cutâneas, que é tão falado da dermatite atópica, né? Tem a dermatite de contato, tem a atópica, como é que é isso? A atópica é uma das mais faladas porque afeta muito as crianças, afeta adultos também, mas como ela começa a aparecer já nos primeiros anos de vida, então mexe muito com a qualidade de vida, né, A dos atópica pacientes. é aquela que coça muito e a pessoa fica ferida. Ela mesma. É essa. O prurido, né, que é a coceira, é a Sim. principal Eu conheço característica. algumas pessoas que sofrem. E mas é um sofrem. prurido muito intenso. Então, assim, é questão da pessoa não dormir se coçando. Não consegue ir pra escola se coçando. E aí se fere. Aí acaba complicando com infecção cutânea. Aí fica em ciclo de antibiótico. Então, assim, é Autoestima. muito. Totalmente. Então, aí eu já tô pensando no lado emocional. Totalmente. Uma criança assim que os Totalmente. coleguinhas não sabem, ficam com medo, acham que vão encostar, vão ser Sim. contaminados. Então, olhe. Sim. que- E é uma doença zero contagiosa, mas a Olhe, gente sabe, atenção, né, que as escute, pessoas. zero contagiosa. Zeríssimo. Porque as pessoas ficam com É medo de porque encostar. é Exatamente. individual, né? E assim, quando o quadro é leve, Sim. não atrapalha tanto. Mas nos quadros graves, como o paciente, ele às vezes escama o corpo inteiro. Aí a pessoa já olha assim, olha. E além do mais, isso também leva a um cheiro característico Olha. da pele descamando. Então, tudo isso leva aquele paciente, ele tem um pouco de exclusão social, Isolamento. não gosta de sair, às vezes para de querer ir pra escola.
escola, porque tá sofrendo bullying, etc. Então, como pega muito essa faixa etária de criança e adolescente, Sim. é muito Numa complicado. fase complicada, que é Uma adolescente. fase que já tá em transição, Exatamente. né, Tá em Ana? transição, né? Então, por isso que, assim, o quanto antes a gente consegue tratar e controlar melhor. Porque, é como eu falei, sempre é relacionado à qualidade de vida. É da qualidade de vida. É uma doença crônica? É. Sempre aquele paciente vai ter o fator genético? Sempre. Eu não vou mexer nisso, eu não vou mudar a tem como genética. fazer. Mas a gente tem como controlar. Hoje em dia a gente tem tratamentos muito eficazes para dermatite atópica que controlam muito os sintomas e que de fato dão qualidade de vida, que é esse o objetivo mesmo, né? E dentro desses tratamentos, né, a gente ouve muito falar da imunobiologia, como é que é isso? Da questão Os da imunobiológicos, eu acho. Imunobiológicos, Isso. Que são, na verdade, as São drogas vacinas, de. ou não? É porque elas são aplicadas como vacinas. Porque, em geral, elas são aplicadas de forma subcutânea. Sim. Braço, barriga, Elas servem dependendo. para prevenir crises, como é que é isso? Hoje em dia, os imunobiológicos é o que a gente tem de tratamento de ponta para algumas alergias. Então, por exemplo, para dermatite atópica, claro que tem a faixa etária, né? E a Sim. gravidade. Elas são indicadas para os casos moderados a graves. Eles agem de uma forma muito eficaz no sistema imunológico. Porque assim, quando a gente usa um corticoide, um antialérgico, uma pomada, a gente está tentando amenizar os sintomas. Sim. Para aquele paciente não coçar tanto, não ficar tratamento. incomodado. É. Mas a gente não tá agindo no Na sistema causa, imunológico. né? Os Sim. imunobiológicos, eles têm essa capacidade. Então, eles vão agir em interleucinas que são... elas fazem parte do processo inflamatório da doença. Porque a dermatite atópica é uma doença inflamatória, né? Um paciente Sim. inflamado, ele coça, ele fica irritado, vermelho, descamando. Sim. Elas agem nesse processo inflamatório especificamente. Vai Então, é direto uma lá. ação muito direta. Por isso que eles controlam também a doença e os sintomas. Então, de fato, é o tratamento de ponta que a gente tem hoje, mas não é pra todo mundo. É para os casos moderados a Sim. graves, né? E a dermatite de contato? A dermatite de contato, ela é um pouco melhor de manejar, porque é como o próprio nome diz. Se eu não me expuser ao contato àquilo que eu sou sensível, eu controlo meus sintomas. Então, na forma de manejar, ela acaba sendo mais fácil. A dificuldade é até o paciente saber ao que ele é sensível. Porque, então... pra descobrir o que tá causando. Isso, que aí é onde entram os testes de contato, Sim, né? Que são sim. aqueles testes que a gente faz E pra essa, ela é identificar. contagiosa ou também não? Também Também zero não, contagiosa. Eu acho que qualquer Não. alergia não é contagiosa. Essas Elas não dermatites são contagiosas. É porque, gente, assim, vamos falar, porque Sempre olha, que as coça, né? crianças, Gera essa ideia de tá coçando, vou pegar, é contagioso. criança, não. né? Criança, adolescente, você olha, a cabeça, né? Não tem a maturidade. Então, vê o coleguinha todo ferido, todo se coçando, Exatamente. já acha que se encostar vai pegar. Exatamente. Mãe, eu pego isso, é o medo, né? Então, assim, cabe a gente, né, os adultos, explicar, não, meu filho, olha, Exatamente. é um probleminha, não vai passar pra você, não vai passar pra nenhum coleguinha, pra ter a empatia também. Exatamente. Porque se colocar no lugar do outro, né? Porque muitas vezes é como você falou, eles acabam tendo ansiedade, depressão, por questões de isolamento, de Com bullying. certeza. Imagine, Com certeza. o adulto muitas vezes não tá preparado. Com o adulto se certeza. expõe, imagine uma criança. Né? Então, assim, quando eu até ouvi uma expressão que eu quero saber se procede ou não, se existe alergia emocional. Como é que é comum isso? esse termo. Vamos ver agora isso aqui. Então, a alergia emocional não existe. Por quê? O emocional, ele não é a causa do processo alérgico. Então, por exemplo, porque eu sou ansioso, eu tenho mais chance de ter alergia? Não. Ela não é uma causa, não Entendi. é diretamente relacionado. Porém, os pacientes que têm principalmente as alergias cutâneas, então entra muito a dermatite atópica nesses casos, em quadros de ansiedade, estresse, preocupação, eles têm uma tendência a coçar mais. Então é como se o emocional ele fosse um gatilho, um fator desencadeante, ajuda a crise, mas não é a causa. Mas de fato, todos os pacientes que têm algum componente cutâneo associado, eles referem muito. Se é adolescente na semana de prova, adulto no estresse no trabalho, Por coça exemplo, placas. mais, Tem estressa gente que mais. quando tá nervoso começa a tomar Que são as placas urticárias, vermelhas, as isso urticárias. mesmo. Isso tá relacionado às emoções. Ajuda muito a aparecer. É um fator de gatilho, é um fator desencadeante. Então, se ele não tem é alergia alergia emocional. São gatilhos que Isso, podem, né? isso mesmo. Ele pode ter alergia e nessa época dispara, né? Isso, então, por exemplo, eu tenho os pacientes com urticária crônica super bem controlados, nunca mais Já tiveram uma urticária crônica crise. é diferente da dermatite de contato, que é diferente da dermatite É atópica. a Como dermatite é urticária? Só pra gente saber. Aí vem uma ansiedade, aí pronto. desencadeia a crise. Exatamente. A urticária, ela é diferente. Ela é uma doença autoimune
autoimune. É como se fosse o corpo contra o corpo mesmo. Sim. Isso nos casos das urticárias crônicas, né? Porque, por exemplo, nas Também coça agudas... muito. É característico coçar, inclusive, da urticária. Existem as agudas, então, por exemplo, se eu sou alérgica àquele alimento e eu comi, eu posso ter urticária. Mas existem as crônicas, que são aqueles pacientes que ficam tendo as lesões persistentemente, por conceito, por mais de 6 semanas, sempre sofrimento. com coceira, independente do que ele come, independente do que ele faça, as lesões aparecem. Nesses casos das urticárias, existe um componente autoimune, que é como se fosse o corpo contra o corpo mesmo da pessoa. Atacando as próprias Coça células. muito. O prurido é uma das principais características. A parte boa é que é uma lesão que não deixa cicatriz. Ela, em geral, ela surge, ela é vermelha, elevada, com uma coceira intensa. Pode aparecer em várias partes do corpo. Então, tava aqui, sumiu, apareceu aqui, sumiu, apareceu aqui. Mas não costuma deixar cicatriz. Então, isso, pelo menos, é a parte boa, né? Não vai deixar nenhuma manchinha. Eu fico pensando aqui, nesse calor que a gente tá. Sim. Ana, por exemplo, eu até aqui, né, não sou alérgica, mas começaram a aparecer coisas. Tipo, aquela suadeira no rosto, e aí eu coço a testa, coço a bochecha, coço o pescoço, quando eu vejo tá vermelho aqui. Já tá a placa, tá né? vermelho. Esse calor tem relação, né? Tem. Nas urticárias, a gente tem também os fatores de gatilho, né? Os desencadeantes. Então, calor, frio em alguns pacientes. Tem alguns pacientes que... não é o nosso caso aqui do frio, né? Sim. Em Aracaju, mas frio pode ser um fator. Pressão. Então, são aqueles pacientes, por exemplo, vai no supermercado, carrega a sacola do supermercado. Sim. No lugar, sobe a placa. A dermográfica. Eu tenho umas que duas a gente amigas que elas gostam de carregar a bolsa aqui, né? Sim. Então aqui sempre tem... Sobe tá a plaquinha. Tá ferido aqui. A dermográfica é muito característica daquele paciente que ele coça e fica certinho o caminho da unha que ele fez. Ou aquelas pessoas que escrevem nas costas do Sim, outro e sim. sobe. Aquilo a gente chama de dermografismo, faz parte das urticárias muito também. tipo de alergia, Tem olha. muita coisa, né? É por isso que eu falo, o universo das alergias. É verdade. Porque assim, a gente tá falando aqui das comuns, porque tem umas mirabolantes. Tem Né? mirabolantes. Ela falou que tem uma colega que tem alergia à temperatura, frio ao frio e ao calor. E aí, Não, gente? pera. Tem gente à água. Existe a urticária Aí você aquagênica. não foi tomar um por banho lá na exemplo. bica do jogo? Uma vez eu fui no jogo, né? Tava falando aqui. E aí, como todo mundo toma banho na praça lá, né? Eu tomei banho, tá? No outro dia, quando eu acordei, não abria nem o olho. Tava toda inchada. Aí foi que a camareira disse... Eu acho que a senhora teve alergia à água, porque ela tem muito minério, né? E a senhora teve alergia. E realmente foi. Eu tomei um anti-inflamatório, Celestamine, na época, e melhorei. E as urticárias aquagênicas, elas são muito assim... Hoje em dia, até no Instagram mesmo, a gente Já vê vários tem exemplos. vídeos. É verdade ou mito? Alergia à água. E a urticária aquagênica é uma realidade. Gente, é porque existe, não não é é mito. comum, né? Porque Isso. tem diversos tipos de água. Gente. Sim. Hoje em dia a gente já não sabe mais o Por exemplo, tem água com pH, por exemplo. Diz que a água que a gente toma que não tem um pH que não é bom. Sim. Diz que a melhor água que a gente toma é a X, né? Exatamente. E dependendo- Tem tem água pra até você isso, cozinhar, né? né? Água pra você Sim. beber. Então, E essa alteração de pH, às vezes, o paciente nem tem uma urticária, nem tem uma mancha, mas isso já dá uma ressecada, porque toda a pele seca já coça. Já. Então é natural, por exemplo, assim, a criança que passou o dia inteiro na piscina. Isso. Às vezes ela não tem uma dermatite, mas ela fica se coçando, Isso. porque aquele contato excessivo com o cloro resseca. Então tudo isso a gente olha, às vezes o paciente tá coçando muito só porque tem pele seca. Por exemplo, a pele ressecada, né? quando eu era pequena, eu tinha alergia ao sol. Olha. Eu ia pra rua. Gente, Tem a urticária solar também. Oh, Existe. Quando eu chegava em casa, Existe. eu tava com as placas, assim, vermelhas. Vermelhinhas. Eu era bem pequena, tenho Sim. 5, 6 anos. Chegava em casa, eu tava com as placas. Por causa do sol. Por causa Sim. do sol. Bem possível. Mas aí acho que a Totalmente. gente vai crescendo, essas coisas, né? Sim. Assim, de um tempo atrás aí, nesse calor no que a gente tava, Tá muito ativo. eu sentia muito o corpo como se tivesse... Pinicando, é Pinicando. como o pessoal fala. Era do Aham. calor. Sim, muita gente. Mas É porque. não é alergia, E né? o Isso é verão do desse calor. ano, né, que Não, foi esse ano tá muito fora, intenso. Olha, eu tô até rezando pra Então, chegar o inverno. Porque eu estamos. tô sem aguentar esse calor. Estamos, porque tá muito. Então, quem tem o calor como um fator de gatilho, um fator desencadeante, sofreu muito nesse verão. Normalmente, quem tem problemas cutâneos, as dermatites em geral, a atópica, eles também ficam muito sensíveis ao suor, porque Olha, o eu suor é um sentia como fator se tivesse, assim, irritativo. um bocado de agulhinha no meu Picando, no meu né? corpo. Era. Os pacientes se horrível. referem muito, exatamente desse jeito. Várias agulhinhas me Era picando. assim, é como se tivesse várias agulhas assim, ó. Eu, Ave Menina, Maria, olha cara, aí eu isso. tomava banho.
Tem pra vezes que eu tomo aliviar. 3, 4, 5 banhos. Sim. Meu pai faz, não é possível. A sensação é essa, você tá tomando banho, quando você sai do banheiro, você já tá suando. Você nem trocou de roupa ainda, você já está exatamente suando. Que calor é isso? Aí eu vejo, por exemplo, meu pai, recentemente, ele começou a coçar as costas, tudo, aí foi pra médica, foi pra uma dermatologista. Sim. Aí ela disse, é um calor. Aí Sim. passou uma soluçãozinha lá, um negócio, Sim. sei lá, se foi uma pomada, alguma coisa. Mas o calor tá trazendo muita... E o suor em excesso, né? Que é irritativo. Né? Sim. Gente, é muita coceira, é muito calor, é muito vermelho, tal. E o dermatologista, ele diz assim, olha, você pode tomar 10 banhos no dia, mas você passa sabão só no nenhum. Tomar banho só com sabão e tudo, só nenhum. Os outros é pra refrescar, né? Tá vendo? Não vai gastar sua pele, não. Mas... porque o excesso de você se você tomar 10 banhos com sabão, você vai ter problema de pele. Coisa, e tem muito a ver com o pH também, né? Porque se em a geral faz mal em excesso, minha e em gente, geral, os sabonetes, a nossa pele, naturalmente, ela tem um pH ácido. Sim. E a maioria dos sabonetes que a gente vê em supermercados, assim, que são os mais comuns utilizar, eles têm um pH muito básico. Então, quando a gente utiliza esses sabonetes, a gente tá descompensando o pH da nossa pele. Olha, então, tá isso vendo? facilita a proliferação de bactéria, facilita ressecamento, Aí se a toda vez coceira. você for tomar banho, 10 banhos no dia, não, vamos Sim. exagerar. Vamos botar uns 3, 4 banhos por Nesse dia. calor, Você tomar banho todos os banhos com sabonete, não tem olha, pele que resista. não tem pele que resista. É como se estivesse tirando até a camada de proteção, Total, né? isso. Mesmo da pele. Totalmente. Você altera o pH. Eu vi um post seu no Instagram, você desmistificando o seguinte, que tem algumas alergias que não são tratadas com antialérgicos. Sim. Não foi? Eu achei bem interessante isso. Sim. Que as pessoas se enganam, né? Totalmente. Ah, tá com isso, toma isso aqui, antialérgico. E como é que é essa história, Júlia? Primeiro, porque tudo que coça, as pessoas já querem achar que é alergia, né? Esse já é o primeiro ponto. Nem tudo que coça é alergia. E mesmo dentro das doenças alérgicas, então, uma que a gente falou muito hoje, que é a dermatite atópica, que eu falei, né? A coceira, o prurido é muito característico e não melhora com antialérgico, por exemplo. Fica tomando antialérgico e não passa. Adianta. Então, assim, tem muitas mães que utilizam aqueles antialérgicos que causam sonolência nos filhos. Sim. E aí, né? que hoje em dia a gente já tem opções melhores, mas aquelas opções mais antigas, comumente comercializadas, elas causam sonolência, elas dopam mesmo. E aí as mães costumam dar porque o menino não dorme se coçando por causa da dermatite. Pra Então ela aliviar. dá, ele dorme. Então na cabeça dela, o que é que tá acontecendo? Eu tô melhorando. Tá melhorando, Porque ele vai dormiu. dormir, Mas na verdade ele dormiu porque ele dopou por causa do Entendi. medicamento. Mas Muito interessante. aí é por causa da fisiopatologia da doença mesmo. Porque quando a gente dá um antialérgico, o antialérgico é um antihistamínico, né? Sim. Porque a histamina é essa substância que é liberada no nosso corpo que faz coçar quando é liberada. Por incrível que pareça, na dermatite atópica não é a histamina que faz coçar na fisiopatologia. Tem outras interleucinas, outros processos inflamatórios que são responsáveis por esse prurido. Então, quando você dá o antihistamínico, você não tá agindo na coceira da doença. Problema. Por isso e que aí você faz continua. O quê? Tem que fazer o tratamento direcionado. Isso, no caso da dermatite atópica especificamente, esses cuidados com a pele é a primeira linha, né? Olha, Tem que escolher gente, sabonete correto, hidratante todo correto, um conjunto. hidratar bastante essa pele. Aí a gente pode usar algumas pomadas, observar se tem infecção, se não tem, pra ver se vai precisar de antibiótico ou não. Algumas vezes suprimir esse sistema imunológico por um período pra parar esse exagero dessas reações, porque a reação é o sistema imunológico exagerado, né? Então a gente dá uma suprimida, ou os imunobiológicos, que são a opção, né? Entendi. Atual. Que quando... Agora, falando tecnicamente, uma pessoa leiga totalmente... Sim, pode falar. Por que quando a gente tem uma reação antialérgica dá esse edema diglótico? O que é que faz com que feche isso aqui? Quando a gente libera, a gente tem os inchaços, né, em geral, que é o que a gente chama de angioedema. A gente pode ter os inchaços por liberações de algumas A gente coisas. entende, gente, negócio de alergia, a respiração. Já todo tá, mundo fica com- né? Pavor, É o grande eu acho que medo. isso, né? O grande Com medo, certeza. assim, a respiração, Ô, gente, o tô que tem a sem ver ar, com tô sem alergia? ar, Pois tá é. tapando. Com certeza. Porque quando a gente tem esses angioedemas, que são os inchaços, então inchar o olho, inchar lábio, orelha, às vezes inchar a mão, inchar o pé. A gente tem algumas coisinhas no nosso organismo que fazem inchar. Uma é a histamina. Quando essa histamina ela é liberada, ela pode causar as placas vermelhas, a coceira e os inchaços.
Nesses casos de alergia, normalmente é pela histamina, né? Em geral, quando a gente vê um alimento, algo assim. E aí é onde o antihistamínico, que é o antialérgico, vai agir. Mas a gente tem os inchaços, os edemas por outras causas. Quando a gente libera, por exemplo, a bradicinina, que é uma outra substância que a gente pode liberar. No caso desses inchaços, se você tomar antialérgico, não resolve. Se você tomar corticoide, não resolve. E geralmente é mais o quê? Alimentar, medicamento? Quando é a bradicinina, normalmente é uma doença específica, que a gente chama de angioedema hereditário. Tem um componente genético importante. Olha, tá vendo? Tem que esperar. E esses inchaços, eles são bem, assim, significativos mesmo. E o que dá desespero no paciente é justamente isso. Por que eu tô tomando antialérgico e não desincha? Não tá desinchando. E não melhora. E aí pode ter edema de língua, e aí já começa a tapar, né? Então, porque se incha a língua... Esse produto, ou essa substância, né, que é liberada. Substância que é liberada, Sim. ela atinge a respiração imediatamente? Respiração, pele, gastrointestinal, Nossa, pode olha, atingir qualquer É o universo. universo. A gente aqui pincelando. É o mundo. Pra que vocês tenham, assim, uma noção, né? Porque, veja, o papo flui. Sim, olhando aqui, maravilhoso, controlando o tá tempo, ótimo. né? É muita coisa que a gente quer saber, Ana. São mitos e verdades também que você ouve Sim, muito no seu consultório. mitos e muito. verdades. Porque eu quero saber o seguinte, que a gente tá perto de acabar aqui. O que é que a gente tem que ter em casa, que não pode faltar? O que é que qual a conduta que a gente deve tomar ao perceber de urgência, porque a gente quando o nervoso toma conta, a gente não sabe nem o que tá fazendo. Sim. Então é bom, tipo assim, olha, calma, né? Vou te dar umas dicas aqui. O que é que você diria? A farmacinha, pra né? quem a farmacinha, a conduta, o que é que eu faço? Sim. O que é que eu não faço de jeito nenhum? Fale, Juliana. Importante esse que eu não faça de jeito nenhum. É. Por quê? Porque muita coisa que a gente faz, Tá errado. às vezes Piora. tá piorando. Sim, com certeza. Entendeu? Ela vai dar aquele recado olhando pra câmera pra você que tá assistindo agora. Dicas de Esse Juliana. Esquecer, Agora né? sim. O ideal, de fato, é ter o seu plano de ação, que a gente Isso. chama. O plano de ação é justamente isso. Todos os medicamentos que você pode fazer em caso de reação. Seja ela cutânea, seja ela respiratória. Então, claro, se é um quadro de alergia respiratória, por exemplo, você tem uma asma e você teve uma crise, você teve uma descompensação daquele quadro de asma, você vai ter o seu plano de ação. Tem aquela medicação que você usa todo dia pra tratar a sua doença, mas se você teve uma crise, naquele momento é aquela, no caso da asma, as bombinhas, né? Sim. Que são os medicamentos inalatórios. É aquela bombinha que você vai usar. Vai fazer uso de um corticoide na crise ou associar um antialérgico. Só que o mais importante é que o paciente se atente. Eles normalmente até sabem o que usar. Sim. Só que eu preciso, e eu acho que isso serve como maior alerta, é que eles se atentem a essa frequência. Porque se ele tá tendo que usar esse corticoide com tanta frequência, essa bombinha SOS, que é a das crises, com tanta frequência, é porque ele não tá controlado. Então, Tem ele alguma coisa precisa descompensada. voltar no médico dele pra gente reorganizar, a gente ou a pessoa que estiver acompanhando, reorganizar esse tratamento de manutenção, que é o tratamento contínuo, pra que ele não tenha tanta crise. Ah, é um paciente com alergia alimentar. Se for um paciente Tá inchando o lábio, tá inchando com os olhos. anafilaxia prévia, até a caneta de adrenalina autoinjetável faz parte Que é desse isso, plano de Juliana? ação. Caneta de adrenalina Adrenalina? injetável, que é isso? Isso. A adrenalina é uma medicação que aqui no Brasil ela é disponibilizada sempre em rede hospitalar, não é uma medicação que você chega na farmácia Quero e compra. E ela pode ser aplicada, ela pode ser usada em diversos casos. Então, por exemplo, um paciente que tem uma parada cardiorrespiratória usa adrenalina. Só que nesse caso do paciente com alergia, uma alergia grave, né, que é a anafilaxia, fechando. essa adrenalina ela vai ser usada de forma intramuscular, que em geral é no músculo vasto lateral da coxa, na lateral da Sim. coxa, porque já foi estudado que esse é o local de absorção mais rápida, vai fazer efeito Olha, mais tá rápido. Então, os pacientes que já tiveram anafilaxia prévia, eles têm indicação de portar uma caneta. É literalmente uma caneta porque ela tem um formato de caneta e é Sim. auto-injetável. Ele O mesmo próprio pode, paciente, por no caso cima de da urgência, roupa, quem, né, vai aplicar. Teve um choque Exatamente. anafilático que tanto fala. Exatamente. Já teve algum episódio, então, meu amiguinho... Então, procura essa dependendo caneta. da reação, não vai ser só o antialérgico, o corticoide. Até a caneta de adrenalina vai estar naquele plano de ação para o paciente portar. Infelizmente, é algo que existe o projeto de lei, né, pra gente ter aqui disponibilizado Sim. no Brasil, porque atualmente ela é importada. A questão toda de política Não é pública toda também, a né? farmácia que você encontra, mas assim, ou se o paciente for viajar, pode comprar, Mas se ou for tem pro algumas hospital, farmácias. No hospital vai ter. A urgência tem, né? Só que o problema é que na urgência eles vão ter em ampola. Então essa ampola não dá pro paciente levar pra casa. Porque imagine só, você o como tempo, mãe, né? o seu filho teve uma reação grave. Daqui que você vá lá, Pro hospital. pegue,
Ou se você tiver em casa essa ampolinha, que tem muito paciente que pergunta, por que eu não posso ter ampolinha em casa? Primeiro que a adrenalina tem uma forma de ser armazenada e ela perde a eficácia se você armazena errado. Segundo, porque imagine você como mãe, seu filho teve uma reação. Aí você vai lá, Olha, Ana, pega a ampolinha, quebra a ampolinha, pega uma seringa, puxa a quantidade exata e olha o tempo que você perdeu no nervosismo, você não vai nem conseguir, vai puxar a quantidade errada. Né? Totalmente. Então, a caneta, ela facilita muito, porque já vem pronta. Você só vai tirar a tampa e aplicar, que normalmente é um botãozinho que você aperta em cima e aplica. Então, a caneta de adrenalina é o que a gente mais tenta incluir. Acho que tem um processo de pedido de compra, não tem? Isso, tem um projeto de lei, né? Na verdade. Isso, teve até uma votação com um voto popular, assim, para as pessoas. Gente, isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai ajudar muito. Mas aí tá. Aquela história do Predsim. A pessoa teve algum episódio isolado que nunca teve, apareceu o olho, a boca, inchou. Eu dou um Predsim. Você pode dar na crise. Né? Pra amenizar aquela reação que ele teve. Mas de qualquer forma... Idealmente, a gente prefere que você primeiro dê o antialérgico, de repente, numa dose maior, do que ficar usando esse corticoide com tanta frequência. Isso é uma confusão que muitos pacientes fazem. Tipo assim, Alectos, Alegra. Isso. É Bastina, que é o Ebastel. É a desloratadina, né, que é muito falada também. São antialérgicos. Predicin é corticoide. Coide D é corticoide. Então, a gente tem que tomar cuidado só porque corticoide resolve, melhora, é ótimo, quando é bem indicado. Mas ele também tem efeito colateral. Então, não é uma medicação que você pode ficar usando aí, eu vou ficar usando aí uns 20, 30, 40 dias. Só numa emergência pode, só numa emergência. Ou... Isso. E aí procura o seu médico, porque principalmente a gente da especialidade da alergia, a gente, é como eu falei, né, desde o início, o foco é qualidade de vida. Então, claro que você vai ter o seu plano de ação, você vai saber que de repente você pode usar um corticoide, mas aquilo não vai ser a sua rotina. É só pra você ter uma orientação se precisar. Então, Predicin é corticoide. É corticoide. Entendeu, né, Levinho? Entendeu, né? Então, assim, tá com dúvida, o coração tá aflito, vá pro médico. Né, Juliane? Sim. Né? A Ana, que já passou por algumas situações aí, ela tem conhecimento de causa pra falar, que quando você vê aí os seus sintomas aparecendo, você já tem o seu plano de ação, você já sabe como proceder, né? Iodo, lembrei. Antes do fim, lembrou. Eu fui fazer uma cirurgia, fui tirar uma unha encravada. Olhe. E aí o médico botou iodo. Tudo bem, quando cheguei em casa, o dedo tava desse tamanho. Nossa. É cada coisa que parece, né? Iodo se usa muito, né? Se usa muito. Em hospital, você vai fazer um curativo, uma coisa, eles não usam outra coisa, Sim. usam iodo, né? Aí eu aviso logo, iodo. Aí a menina disse, Maria, e agora? E agora? Aí vão atrás de outra coisa lá. Substitua, meu filho. Muitas vezes os pacientes fazem até dermatite de contato. Aí eles ficam achando, eu tive um paciente uma vez que ele teve uma reação cutânea, que ele tinha colocado um marca-passo. E aí a gente começou a investigar, meu Deus, será que foi o material do marca-passo? E no fim tinha sido a clorexidina, que é uma substância que usam pra fazer a asepsia, a limpeza. Exatamente. Então até isso você vê, né, que pode causar. Pra gente terminar aqui, Juliane, existe vacina pra alergia, que é a imunoterapia, que eu queria falar naquela hora. Existe, com certeza. E muito bem usada. A imunoterapia, o objetivo dela é... Nós temos vários tipos de alergia. Como é que vai ter uma alergia? Exatamente. Aí é onde entra que as pessoas acham que assim, eu tenho a vacina da rinite, eu tenho a vacina da asma. Não. A gente tem a vacina pro alérgeno específico que a pessoa é sensível. Então, por exemplo, eu tenho uma rinite muito descompensada, mesmo usando os medicamentos eu não tô bem, sempre com má qualidade de vida. E eu tenho um exame positivo, por exemplo, para ácaro, que é o que a maioria das pessoas com alergia respiratória tem, né? Eu posso fazer a imunoterapia para ácaro. O que é que essa vacina vai fazer? Porque aí onde entra a vacina, ela é um tratamento. Então não é como a vacina da gripe, que eu vou lá, tomo e tchau. Ela é um tratamento. Você vai fazer por um período, são várias aplicações, porque essa vacina, ela treina o seu sistema imunológico a tolerar o que você não tolera. Então, por exemplo, se você é muito sensível a ácaro e sua rinite está muito descompensada, seu sistema imunológico não tolera ácaro. Só que o ácaro tá em todo lugar. A gente não tem controle. Sua casa pode estar mais limpa do mundo, mas fora você não tem controle. Então, é fácil de descompensar. Então, a imunoterapia vai treinar seu sistema imunológico a tolerar isso. E, por consequência, os seus sintomas reduzem. Hoje em dia, a gente pode usar para casos de rinite, para casos de asma, de dermatite atópica, que esses pacientes também têm uma sensibilidade para ácaro, para pelo de animal, cachorro, gato, pólens, tudo isso a gente consegue fazer. São avanços, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, meninas, eu quero agradecer muito aqui a presença de Ana,
a presença de Juliane. Bate-papo flui. Sim, né? São foi muitas maravilhoso. coisas. Se você ficou com alguma dúvida, quiser perguntar, mande aí para o direct de Juliane, que eu vou deixar o Instagram, todo mundo aqui, Diana também, todo mundo, tá? Vou aproveitar aqui o espaço para agradecer as minhas parceiras, Leônia Joias. Então, você que gosta de joias em ouro, sabe? Com preços justos, vai lá, acesse o Instagram aqui que tá passando na sua tela. Maravilhosa. Beijo pra Leônia. Bruna da Estilo Você, que me veste toda semana. Então, se você quer roupas de qualidade, roupas atemporais, aquelas que independem de moda, independem de tendência, vale a pena visitinha lá na Bruna da Estilo Você, que fica ali na Tancredo Neves, pertinho ali da Pisolar. Instagram aqui também passando na sua tela. E agora, preste atenção, muito importante, vamos fortalecer aqui as nossas redes sociais. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do Vida Leve Podcast, se inscreva agora, levinho, levinha, não perca tempo, ative o sininho para receber todas as notificações. Então tá aqui, passando na sua tela, tá? O canal no YouTube, e também o nosso canal, o nosso endereço lá no Instagram, que é o Vida Leve CI. Vá lá seguir. Se você ainda não segue, siga agora, ó, um minutinho, vou voltar aqui a olhar, vamos contar. Seguiu? Ótimo. Então eu quero agradecer muito, meninas, foi ótimo estar com vocês. Beijos levinhos e levinhas, até o nosso próximo episódio. A gente termina aqui com um brinde, lógico, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim.